Agradecer ao Senhor por essa oportunidade de estar à frente da igreja com a palavra. Estaremos no livro de 1 Samuel, no capítulo 17, texto bem conhecido. Quem aqui não tem lutas? Quem aqui não tem batalhas? Quem não passou um 2013 ali lutando, batalhando para que conseguisse algo, para vencer algumas lutas que são levantadas, que são enviadas, muitas são enviadas pelo nosso inimigo de nossas almas, Satanás, e outras acontecem porque o nosso Senhor Deus Todo-Poderoso, Ele permite para que possamos vir a crescer. Estaremos aqui acompanhando essa passagem, mas antes eu gostaria que você, meu amado, olhasse para o seu irmão que está ao seu lado ou atrás de você e dissesse para ele assim: coragem, determinação e fé. Diga para ele, mas diga com força, com vontade. Fala como um vencedor. Diga como um vencedor: coragem, determinação e fé. É isso que nós iremos ver nessa passagem. E iremos dar início no capítulo 17, no verso 4, que diz assim: um homem chamado Golias, da cidade de Gade, saiu do acampamento filisteu para desafiar os israelitas. Ele tinha quase 3 metros de altura e usava um capacete de bronze e uma armadura também de bronze, que pesava uns 60 quilos. As pernas estavam protegidas por caneleiras de bronze, e ele carregava nos ombros um dardo também de bronze. A lança dele era enorme, muito grossa e pesada. A ponta era de ferro e pesava mais ou menos 7 quilos. Na frente dele ia um soldado carregando o seu escudo. Nós iremos ver em algumas passagens, alguns versículos, o que é tipo e o que é antípodo. Tipo é uma pessoa, uma figura, uma coisa que representa no Velho Testamento, né, que vai se cumprir no Novo Testamento. Isso é um tipo. E o antítipo é aquilo que, uma pessoa ou coisa que se cumpriu no Novo Testamento. Aquilo que aconteceu lá atrás e possamos ver no Novo Testamento. E nessa passagem, eu fiz um levantamento e fiz a comparação de Golias, esse homem que ele se levantava todos os dias ele se levantava, ia diante do povo de Israel, e ali falava coisas ofendendo a Israel, ofendendo o povo, ofendendo o exército de Israel. Todos os dias ele saía, de manhã e de tarde, se colocava diante de Israel e ofendia. Mas nesse momento, Deus já tinha rejeitado Saul. Saul já tinha sido rejeitado por Deus, então o Espírito do Senhor não estava mais sobre ele. Por isso que quando esse homem se levantava e se colocava diante de Israel, o povo de Israel tremia, ficavam com medo. E eu peguei em Apocalipse capítulo 9, possamos ver, nos últimos tempos, quando se levantar a tribulação sobre a terra, sobre os homens, eu fiz a comparação de Golias, da sua armadura, com os gafanhotos que eles sairão do inferno, do abismo, para afrontar o povo, para ferir o povo. E diz assim, no capítulo 9, no verso 7: os gafanhotos pareciam cavalos prontos para a batalha. Na cabeça tinha uma coisa parecida com uma coroa de ouro, e a cara deles era como o rosto de um ser humano. Os seus cabelos eram como cabelos de mulher,
e os dentes eram como dentes de leão. A sua couraça era parecida com couraça de ferro, e o barulho das suas asas era como o barulho de carros puxados por muitos cavalos, quando correm para a batalha. Os gafanhotos tinham rabos e ferrões como os de escorpiões, e era por 5 meses, e era como os rabos que tinham o poder de ferir as pessoas por 5 meses. Então eu fiz a comparação desse homem, desse gigante, que se levantava contra o povo, comparado com esses gafanhotos. Gafanhoto é uma praga para quem tem uma plantação. Quem é agricultor sabe disso. Quando se levanta aquela nuvem de gafanhoto, ele destrói tudo. E assim esse homem, ele se colocava diante de Israel. A sua armadura, se comparar com a armadura que esses gafanhotos, aqui diz a palavra que pareciam como os cavalos, porque o cavalo, quando ele sai para uma batalha, os guerreiros, eles revestem todo o cavalo, eles colocam proteção peitoral no cavalo, sobre as suas costas, sobre as suas pernas, para protegê-lo daquele que está no solo com a espada ou com a lança, para não ferir aquele cavalo. E assim eu fiz essa comparação, meu amado, porque muitas das vezes o inimigo, ele se levanta contra a sua vida, e ele se levanta revestido já. Ele te analisou todo o tempo, todo mês, todo ano, toda semana, e ele te ataca. E muitas das vezes nós não estamos preparados. Então trememos, ficamos com medo de enfrentar tais situações que são levantadas contra nós. E vemos aqui também, a partir do capítulo, do versículo 16. Durante 40 dias, Golias desafiou os israelitas todas as manhãs e todas as tardes. Como eu tinha falado anteriormente, ele se levantava de manhã e se levantava à tarde e se colocava diante do povo e ali afrontava Israel. Nesse momento eu separei Mateus capítulo 4. Mateus capítulo 4, que vai te dar a referência que quando Jesus ele é levado pelo Espírito Santo ao deserto para ser tentado, diz assim a palavra: então o Espírito Santo levou Jesus ao deserto para ser tentado pelo diabo, e depois de passar 40 dias e 40 noites sem comer, Jesus estava com fome. Então o diabo chegou perto dele e disse: se você é o Filho de Deus, mande que essas pedras virem pão. Jesus, ele passou 40 dias no deserto, 40 noites, e veio ter fome. E o inimigo, os 40 dias que Jesus passou no deserto, o inimigo estava ao redor dele, esperando uma oportunidade para atacá-lo. E a oportunidade foi essa, que quando Jesus ele sentiu realmente estava com fome, ele falou: opa, é agora. Agora é o momento de eu atacar. Muitas das vezes o inimigo ele fica ao nosso derredor todo o tempo, ali esperando essa oportunidade, esperando a oportunidade de nos atacar. Por isso que eu fiz essa comparação, porque o inimigo ele ficou, o Golias ele ficou ali 40 dias clamando, dizendo a Israel, dizendo a ele, dizendo ao povo: mande um para me desafiar aí. Vocês não têm guerreiro, vocês não são servos de Saul? Cadê vocês? Eu sou filisteu, eu sou teu inimigo. E muitas das vezes até mesmo Satanás ele usa outras pessoas. A nossa luta não é contra a carne, contra o sangue, mas o inimigo ele usa pessoas para vir falar coisas para você, te ofender na rua ou em casa, para que você venha perder ou dar a oportunidade a ele de ele entrar na sua vida.
Um dia Jessé disse a Davi: pegue 10 quilos de trigo torrado e esses 10 pães e vai depressa levar para os seus irmãos no acampamento. Na manhã seguinte, Davi se levantou cedo, deixou alguém encarregado das ovelhas, pegou os mantimentos e foi. Como Jessé havia mandado, ele chegou ao acampamento juntamente na hora em que os israelitas, soltando o grito de guerra, estava saindo a fim de se alinhar para a batalha. Aqui eu separei João capítulo 6, versos 38 e 39. Nesse momento, Jessé, ele envia o seu filho Davi até o acampamento onde o povo de Israel estava ali ajuntado para a guerra. Nesse momento, ele leva mantimentos para os seus irmãos, para que eles se alimentem, porque na guerra os homens não têm muito o que levar. Então dependia daqueles que estavam ao seu redor, ali próximos, fazendas, fazendeiros, agricultores, separar alimento, até mesmo porque era uma ordem do rei, uma ordem de Saul, para que eles dessem o alimento para o povo ali, alimentassem os soldados. E além disso, o pai queria uma resposta desses soldados, dos filhos dele. Então Davi de manhã levantou e foi. E eu separando essa passagem, os irmãos irão entender nesse momento, que diz assim, Jesus dizendo: pois eu desci do céu para fazer a vontade daquele que me enviou, e não para fazer a minha própria vontade. E a vontade de quem me enviou é esta: que nenhum daqueles que o Pai me deu se perca, mas que eu ressuscite todos no último dia. Então Jessé enviou Davi ao acampamento para saber se os filhos dele estavam bem, porque 3 dos filhos dele mais velhos tinham ido para a batalha, e até então ele não tinha recebido notícia nenhuma. E a mesma coisa Deus fez por nós, enviando o seu Filho e dando cada um de nós em suas mãos. E ele diz: aquele que vier até mim, esse não se perderá. Então ele vai fazer a vontade do Pai. Foi o que Davi foi fazer a vontade do Pai naquele momento. Foi até o acampamento para saber se os irmãos deles estavam bem. Mas nesse momento, o exército estava se alinhando, estava saindo para o encontro, que eles ficavam entre dois montes, existia um vale, e ali eles se alinhavam para a batalha. De um lado os filisteus, de outro Israel. E ali eles ficavam esperando a ordem de Saul para um atacar o outro. Enquanto um não desse início, o outro também não ia. Vamos para o verso 24. Amém, igreja? Está acompanhando? Glória a Deus. Quando os israelitas viram Golias, fugiram apavorados, e eles diziam: olhem para ele, escute o seu desafio. Quem matar este filisteu receberá uma grande recompensa, e o rei dará muitas riquezas, lhe dará a sua filha em casamento, e a família de seu pai nunca mais vai ter de pagar nenhum imposto. Essa passagem aqui, desse versículo, o povo romano, os gregos, eles tinham esse costume de dar uma recompensa para o seu guerreiro. Para aquele que foi à batalha, voltou, ele recebia uma recompensa, seria em dinheiro, seria em gado, em ovelha, em alguma coisa, uma propriedade, porque o rei reconhecia que aquele era um guerreiro. Ele foi à frente, venceu a batalha e voltou com a sua vitória. Nesse momento, eu separei também aqui em Apocalipse capítulo 3 e verso 5, que próprio Deus, ele diz a João dessa forma:
É culto de ensino, meus amados. Então temos que manusear realmente a Bíblia, pegar, abrir e ler. E assim, Apocalipse 3, verso 5, aqueles que conseguirem a vitória serão vestidos de branco, e eu não tirarei o nome dessas pessoas do livro da vida. Eu declararei abertamente na presença do meu Pai e dos seus anjos que elas pertencem a mim. Isso o próprio Jesus Cristo dizendo que quando nós chegar no grande dia, nos mantemos firmes ali sobre tudo aquilo que se levantará contra nós, Ele irá reconhecer, Ele nos dará vitória ali, e nós iremos receber essa recompensa. Nós iremos receber uma vestidura, entendeu? Uma veste branca, e seremos convidados a estar com Ele. Amém, igreja? No verso 32, Davi chegou e disse a Saul: meu senhor, ninguém deve ficar com medo desse filisteu. Eu vou lutar contra ele. Coragem. Ele aqui diz para Saul, para que ninguém tivesse medo, que ele iria lutar. Coragem, força, energia moral que leva a afrontar os perigos. Ele teve coragem nesse momento. Foi o único que estava ali naquele momento, ouviu a afronta que o gigante estava fazendo e teve coragem. Por quê? Porque ele já tinha sido ungido rei de Israel. Ele já tinha ali descido óleo sobre a cabeça dele, e a presença do Espírito Santo de Deus fazia na vida dele. Já na vida de Saul e do exército de Israel, o Espírito do Senhor não agiria mais na vida deles. Então o Senhor começa a trabalhar a vida de Davi. E vamos ver no verso 34, diz assim: meu Senhor, disse Davi, eu tomo conta das ovelhas do meu pai. Quando um leão ou um urso carrega uma ovelha, eu vou atrás dele, ataco e tomo a ovelha. Se o leão ou o urso me atacar, eu agarro pelo pescoço e golpeio até matá-lo. Aqui determinação. Ele está mostrando para Davi, Davi está mostrando para Saul, que ele tem determinação. Eu vou lá, como eu fiz muitas das vezes, enfrentei o leão, enfrentei o urso, e salvei a ovelha, eu trouxe a ovelha mesmo morta para a presença do meu pai, daquele que me colocou para tomar conta das ovelhas. Nesse momento, aqui, vemos que tem a determinação, a ação de determinar, demarcar, definição, indicação ou explicação exata. Ele está explicando para Saul, ele está colocando para Saul: eu vou fazer desta forma. Eu estou determinado a tomar essa afronta de Israel e jogar ela por terra. E tendo matado 36, e tendo matado o leão e o urso, eu vou fazer o mesmo com este filisteu, o pagão que desafiou o exército do Deus vivo. 37. O Senhor Deus me salvou dos leões, do urso, e me salvará desse filisteu. Fé. Ele não tinha ido aí diante do gigante. Ele não estava lá brigando com o gigante, mas através da sua fé, afirmação e comprovação da certeza daquilo que ainda se espera ou que se espera. Ele esperava e acreditava em Deus, que ele iria diante daquele gigante, da mesma forma que ele foi guardado, que Deus o guardou dos leões e do urso, Deus também iria guardá-lo do gigante. Porque o gigante, ele media mais ou menos 3 metros, como nós vimos no início. Era mais em torno mais ou menos de 2,75 metros, aproximado. Alguns dizem que era 3, outros dizem que é 2,75. Um leão, em média, adulto,
do seu focinho, a ponta do seu rabo, ele mede 2,5 metros. Um urso adulto em pé, ele mede mais ou menos 3 metros. Então Davi, ele estava preparado. Ele já tinha enfrentado um leão e já tinha enfrentado um urso, que era comum naquela época, leões e ursos atacarem as ovelhas para ter como alimento. E nesse momento, ele, com a sua fé, ele se colocou. Pois bem, respondeu Saul, vá e que o Senhor esteja com você. Então, 38. Então Deus deu a sua própria armadura para Davi usar, pôs um capacete de bronze na cabeça dele e lhe deu uma couraça para vestir. Davi prendeu a espada de Saul no cinto sobre a armadura e tentou andar, mas não conseguiu, porque não estava acostumado a usar essas coisas aí de Saul. Aí disse a Saul: não consigo andar com tudo isso, pois não estou acostumado. Claro, a armadura de Saul era bem maior, né? Davi ainda era um rapaz mais ou menos de entre 18 e 20 anos, era magrinho, não tinha essa estrutura de guerreiro. Então uma armadura de Saul era bem mais alto, medindo 1,90 m, 1,92 m por aí. Então a sua armadura jamais iria caber em Davi, um menino aproximadamente de 1,60 m, 1,65 m, 1,70 m. Mas nesse momento eu vejo aqui que Davi, ele não necessitava da armadura. Nada que ele vestisse, ele iria precisar. Porque nesse momento ele estava revestido da armadura de Deus. Ele estava com a armadura do Espírito Santo de Deus. Podemos ver isso em Efésios, capítulo 6, verso 10. E lá vem a referência da armadura do Senhor. Diz assim: para terminar, torne-se cada vez mais forte, vivendo unidos com o Senhor e recebendo a força do seu grande poder. Vistam-se com toda a armadura que Deus dá a vocês, para ficarem firmes contra as armadilhas do diabo, pois nós não estamos lutando contra seres humanos, mas contra as forças espirituais do mal. Amém? Então nesse momento, Davi já tinha recebido óleo sobre a sua cabeça, o Espírito Santo de Deus estava todo o tempo ao seu lado, então ele estava revestido do poder de Deus. Nenhum demônio, nenhum Satanás poderia afrontá-lo. Ele não ia necessitar de armadura nenhuma para enfrentar aquele gigante. Até mesmo porque desde o início, Davi ele sempre tem colocado o Senhor à sua frente. À frente da batalha está o Senhor na vida de Davi. Então Davi tirou tudo, pegou o seu bastão, escolheu 5 pedras lisas do ribeiro e pôs na sua sacola. Pegou também a sua funda e saiu para enfrentar Golias. Nesse momento, alguns teólogos dizem que essas 5 pedras, que é recolhida no ribeiro, representa os cinco livros, né, do Pentateuco. E nesse momento aqui, e alguns ali, eles dão referência à questão também do cristão, aquele que já está, essas pedras, ela media mais ou menos o tamanho de uma bola de beisebol, e eram lisas, boleadas, porque viviam ali dentro do ribeiro, né, quando vem aquela enxurrada, ela sacode de um lado, sacode de outro, e representando também os cristãos, representando aquele cristão que já está polido, já está pronto para enfrentar uma batalha. Esse cristão, ele já está polido, ele tem a palavra de Deus no seu coração. Nada que venha sobre a sua vida possa acabar tirando ele do caminho do Senhor. Então, ele estando polido, alguns teólogos levam para esse lado também, mas eu acredito muito mais na representação
dos 5 livros da lei, que era usado naquela época como referência em Israel. No verso 45, diz Davi, respondeu: você vem contra mim com espada, lança e dardo, mas eu vou contra você em nome do Senhor Todo-Poderoso, o Deus do exército de Israel, que você desafiou. Hoje mesmo o Senhor Deus entregará você nas minhas mãos, e eu o vencerei. Cortarei a sua cabeça e darei os corpos dos soldados filisteus para as aves e os animais comerem. Então o mundo inteiro saberá que o povo de Israel tem um Deus, e todos aqui verão que ele não precisa de espada ou de lança para salvar o seu povo. Ele é vitorioso na batalha e entregará todos vocês nas nossas mãos. Amém? Nesse momento, ele sai à afronta para enfrentar os gigantes saem ao encontro de Davi, e nesse momento Davi ele pega, eu gosto muito dessa parte, porque aqui ele diz: você vem contra mim com espada e lança e dardo, mas eu vou contra você no nome do Senhor Todo-Poderoso. Eu acredito nesse momento, meu amado, que quando Davi falou isso, aquele gigante estava vindo diante dele, ele tremeu todo, toda a sua estrutura óssea naquele momento se tremeu, e nesse momento toda potestade maligna olhou e falou assim: opa, vamos meter o pé, cara, vamos sair fora. É o Senhor do exército que vem, é o Senhor da batalha, ele não está sozinho. Muitas das vezes queremos lutar contra os nossos inimigos com as nossas próprias forças. Escuta uma afronta: não, vou lá tirar satisfação com a irmã, vou lá tirar satisfação com o irmão. A vizinha falou isso de mim, eu vou tomar ela agora, eu vou pegar, vou fazer. Muitas das vezes, meu amado, é como foi dito no início, o inimigo está ao teu redor, te afrontando todo o tempo. Você não pensa porque você deu uma tropeçada na rua e foi à toa, não. O inimigo, ele conhece a tua fraqueza. Ele vai fazer de uma forma que você tropece, para que você solte aquele palavrão que você está acostumado a falar. Aquilo que você está acostumado a falar, ele vai ali que ele vai, opa, peguei ela. E você chega no final do dia, você não ora, você não busca a presença do Senhor, você nem lê a palavra, você lê. Mas falar mal do vizinho, falar mal do irmão, está sempre ali, pronto, sabe tudo da vida do irmão e da irmã. Então nesse momento, Davi se coloca diante do gigante para atacá-lo e diz a ele: eu vou contra você, mas não estou usando espada, não estou usando nada. Eu vou no nome do Senhor Jesus, vou no nome do Senhor dos exércitos, e vou jogar por terra você e todo o teu exército. Imagina um menino dizer isso para um guerreiro, um homem que estava acostumado a batalhar, a lutar, a matar pessoas. Davi não teria nenhuma chance corpo a corpo com esse gigante, mas ele usou aquilo que ele tinha de melhor. Dessa forma nós temos que usar aquilo que nós temos de melhor, aquilo que o Senhor nos ensina. Aqui mesmo ele diz que nós temos que nos revestir de tudo aquilo que o Senhor nos dá. Tudo que o Senhor nos dá, nós temos que pegar, guardar e nos revestir disso para lutar no dia mau. Hoje foi um dia maravilhoso, amém. Mas e amanhã? Quando você levantar, você sair para ir trabalhar, ou até mesmo dentro do seu lar. Você muitas das vezes recebe um telefonema, ou um vizinho, ou um parente vem à tua casa, vem encher os seus ouvidos de muitas coisas, e muitas das vezes você não está revestido, e você não tem coragem de abrir os seus lábios e dizer para ele uma palavra, e repreendê-lo no nome do Senhor.
Então, nesse momento, no verso 48, então Golias começou novamente a caminhar na direção de Davi. E Davi correu rápido na direção da linha de batalha dos filisteus para lutar contra ele. Enfiou a mão na sua sacola, pegou uma pedra e com a funda a atirou em Golias. A pedra entrou na testa de Golias e ele caiu de cara no chão. Então Davi correu, ficou de pé sobre Golias, tirou a espada dele da bainha e o matou, cortando com ela a cabeça dele. Nesse momento, Davi ele pegou ali, Golias vinha em direção a ele, ele pegou a pedra na sua sacola, colocou na sua funda, na testa do gigante. Aquele gigante estava como prostrado, com o rosto em terra, estava caído. Aquele que ficou durante 40 dias afrontando Israel, agora estava de rosto em terra. Porque assim será no grande dia, meu amado. No grande dia todos terão que se prostrar diante do Senhor. Você e todos os outros que não quiseram servir ao Senhor. Teremos que nos prostrar. Teremos que colocar nosso rosto em terra para admitir que Ele é o Senhor. E nesse momento Davi, quando atingiu Golias, Golias caiu por terra e os soldados viram. Meus amados, vamos correr, cara. Nosso guerreiro acabou. Aquilo que era a nossa força deixou de ser. Aquilo que era o nosso braço deixou de ser nosso braço. Aquilo que era as nossas pernas, porque Golias ele estava revestido de uma armadura que era impenetrável. Pelos estudiosos dizem que era impenetrável. Então o cara praticamente era um tanque de guerra. E uma pedra atingindo a sua testa, joga ele por terra. Nesse momento, Davi ele sobe sobre o gigante e corta a sua cabeça, como ele disse que iria fazer. E os soldados de Israel saem atrás dos outros soldados, começam a matá-los. Nesse momento, meu irmão, quero trazer cada um de vocês a reflexão do que você tem passado. De repente o ano de 2013 foi um ano de muita luta, muita batalha. Você atravessou para 2014, veio até a igreja, passou o final do ano aqui, mas aquelas lutas ainda continuam. Aquelas dificuldades ainda continuam tirando o seu sono, te afrontando, dizendo para você que você não é nada. Mas você tem que tomar agora a posição, tendo coragem, determinação e a fé, que você é um servo do Senhor, e que tudo isso que você está passando, o Senhor pode resolver na sua vida. Você pode até vir aqui na igreja, assistir o culto, pedir a oração, mas quando você chega na sua casa, chega no seio da sua família, está lá aquilo que te afronta, ou no seu trabalho, ou aonde você vai. Muitas das vezes você está até fora da igreja, no trabalho, e está aquela afronta dentro de você. Você não consegue largar aquele problema que está te afrontando. Você não consegue nem produzir, porque você fica muito mais perto aquilo que está te afrontando do que o próprio Deus. Então nesse momento, ali Davi ele tem a vitória sobre aquele gigante. Eu quero tirar um detalhe aqui dessa pedra, que ele escolheu cinco pedras, ele só utilizou uma. Como os teólogos dizem que essas pedras representam os 5 livros
os primeiros 5 livros da Bíblia, eu tenho aqui a convicção que essa pedra foi Gênesis. Porque nesse momento se deu o início de uma nova vida em Israel. Ali o povo não sabia, mas surgiu um novo rei, aquele que iria fazer com que Israel avançasse contra os seus inimigos, ganhasse terreno, conquistasse terras. E Davi, ele se tornou um grande rei. Tudo aquilo que Deus quis, Davi foi lá e conquistou. Tudo que o Senhor colocou na mão de Davi, Davi conquistou. Então eu acredito que essa pedra é a pedra de Gênesis. E Gênesis foi o início de tudo, da criação, até mesmo do próprio homem. E nesse momento se dava uma nova Israel. Um novo rei ali se levantava. E assim se iniciou dali de Davi até chegar a Jesus, aquele que desceu do céu e depois se colocando no lugar de sacrifício pelas nossas vidas, nos dando o direito, de buscar a presença do Senhor Deus Todo-Poderoso através dele. E através dele encontramos a liberdade, a salvação, encontramos também o caminho e a verdade. Amém, igreja? Grandioso Deus. Quem pode aplaudir o Senhor pela glória de Deus? Eu sei que os irmãos têm entendido a mensagem, que eu poderia chegar aqui e falar muitas coisas referente a Davi, a batalha, a guerra, mas eu quis trazer aos irmãos aquilo que era importante para nossas vidas. E muitas das vezes, muitas coisas se levantam contra nós todos os dias. Muitas das vezes fazemos vista grossa. Ah não, deixa quietinho. Nem orar a gente ora. Que nós possamos tomar essa palavra, nos revestir da armadura do Senhor Deus Todo-Poderoso, para enfrentar todos os dias o dia mau que nós temos. Amém? E nesse momento que estará sendo cantado o hino, você que teve ou tem alguma dificuldade na sua vida, eu vou pedir aqui, é um culto de ensino, meu amado, mas quem manda é o Senhor. Eu vou pedir aos pastores que estejam aqui à frente, se você se encontra em dificuldade, não tenha vergonha. Você não precisa falar do que você está passando, da sua dificuldade, da sua luta. Conforme o louvor, você se coloca de pé. Venha aqui à frente. Os pastores estarão orando por você. O pastor não vai perguntar o que você está passando, meu amado. Você se virá à frente e receberá a oração da sua vitória. Porque quando você levantar e você se colocar diante desse altar consagrado a Deus, você vai estar dizendo para Deus: quero que o Senhor jogue esse gigante que tem me perseguido por terra. Amém, igreja? Glória a Deus.